O restaurante Garden Terrace era o tipo de lugar que exigia reservas com meses de antecedência e mantinha um código de vestimenta rígido. A luz do sol filtrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando mesas de clientes bem vestidos que aproveitavam saladas caras e coquetéis artesanais. O almoço de 60 anos da minha mãe ocupava a grande mesa do canto, perfeitamente posicionada para ser vista por todos no restaurante. 30 familiares se apertavam ao redor, tias, tios, primos, os amigos mais próximos dos meus pais, todos ali para celebrar 6 décadas da vida de Linda Patterson com brindes de champanhe e conversas cuidadosamente selecionadas. Eu me sentei na ponta da mesa, usando uma blusa branca simples e calças azul marinho, bebendo água com gás enquanto todos os outros tomavam mimosas. Minha irmã mais velha, Verônica, reinava no centro, sentada ao lado da mamãe em um vestido de grife que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. O marido dela, Douglas, estava ao lado, parecendo importante em seu terno de advogado. Meu irmão mais novo, Marcos, se sentava de frente para mim, ao lado da esposa grávida, Ashley, ambos radiantes com a expectativa do primeiro filho. Papai presidia a mesa de sua posição ao lado da mamãe, observando a família com a satisfação de um homem que construiu uma vida bem-sucedida. E então havia eu, Natalie Patterson, a filha solteira, a mulher de carreira, a decepção da família que priorizou o trabalho em vez de casamento e maternidade. A Natalie parece cansada, observou a tia Susan, 3 lugares adiante, a voz atravessando facilmente a mesa. Você está dormindo bem, querida? Está com um ar meio abatido. Estou bem, respondi. Só ocupada com o trabalho. Sempre trabalho com você, ela suspirou. Sem tempo para mais nada. A Natalie é casada com a carreira dela, disse Verônica com um sorriso que não chegava aos olhos. Não é, Nath. Seu trabalho é toda a sua vida. Eu gosto do que faço, respondi simplesmente. Gosta até demais, se quer saber, disse papai, cortando seu filé. Uma carreira é importante, mas não deveria ser tudo. Veja a Verônica. Ela é uma advogada bem-sucedida e ainda assim encontrou tempo para se casar, ter filhos, construir uma família. Verônica sorriu com falsa modéstia. É questão de equilíbrio, pai, fazer tempo para o que realmente importa. Ao contrário da Natalie, acrescentou Marcos, prestativo, que trabalha 70 horas por semana e volta para um apartamento vazio. Não é vazio, eu disse. Eu tenho um gato. A mesa inteira riu. Até mamãe, embora tentasse esconder atrás do guardanapo. Um gato, repetiu o tio Richard. Bem, pelo menos você tem alguma coisa. Embora um gato não seja exatamente substituto para marido e filhos, disse a tia Carol. Sem ofensa, Natalie, mas você tem 34. O relógio está correndo. O relógio biológico, esclareceu Verônica, como se eu não fosse entender. Se você quer filhos, deveria começar logo. Depois dos 35, a fertilidade cai bastante. E você nem está saindo com alguém, está? Não que eu tenha comentado, respondi. Não que alguém tenha visto, corrigiu Douglas. A Verônica me disse que você não trouxe um acompanhante para um evento de família em mais de 3 anos. Isso é preocupante. É mesmo? Perguntei calmamente. Isso sugere que você não está priorizando relacionamentos, ele disse, com o mesmo tom condescendente que provavelmente usava com advogados iniciantes. Você está tão focada na sua carreira que esqueceu de construir uma vida pessoal. Eu tenho uma vida pessoal, eu disse. Tem mesmo? Verônica inclinou-se para a frente, a expressão perfeitamente equilibrada entre preocupação e julgamento. Quando foi a última vez que você saiu para um encontro? Um encontro de verdade, não um jantar de trabalho. Faz um tempo, admiti. Viu? Ela se virou para a mesa. Minha irmã tem 34 anos, é linda e bem-sucedida, e está completamente sozinha. Parte meu coração. Não é tarde demais, disse mamãe rapidamente, estendendo a mão pela mesa para tocar a minha. Natalie, ainda há tempo. Você pode conhecer alguém. Se estabilizar. Ter uma família. Só precisa fazer disso uma prioridade. Como eu fiz uma prioridade, disse Verônica. Eu tinha 31 quando me casei com Douglas. Tivemos nosso primeiro bebê aos 33. Agora temos 2 filhos lindos e um terceiro a caminho.
Ela tocou a barriga ainda plana. O anúncio percorreu a mesa com suspiros e parabéns. Claro que Verônica estava grávida de novo. Claro que tinha escolhido o almoço de aniversário da mamãe para anunciar. Parabéns, eu disse. E eu realmente quis dizer. Os filhos de Verônica eram crianças adoráveis. Obrigada, ela disse com classe. Estamos radiantes. 3 filhos aos 36. Douglas e eu estamos construindo uma família de verdade. A ênfase em de verdade foi sutil, mas clara. Ao contrário de algumas pessoas, disse a tia Susan, olhando para mim com pena que vão morrer sozinhas, tendo apenas conquistas profissionais para mostrar. Susan, disse mamãe, fraca. Mas ela não discordou. Estou só dizendo o que todo mundo está pensando, continuou a tia Susan. Nathalie, você é uma garota adorável. Inteligente, bem-sucedida. Mas de que serve uma carreira se você não tem ninguém com quem compartilhá-la? Sem marido, sem filhos, sem uma família. Eu tenho família, eu disse. Estou aqui com vocês. Você sabe o que eu quero dizer, ela respondeu. A sua própria família. Um marido que te ame, filhos que precisem de você, um legado além de relatórios trimestrais e avaliações de desempenho. Aos 34 e ainda solteira, disse Verônica, elevando a voz para que as mesas próximas pudessem ouvir, Nathalie, você precisa encarar os fatos. Você vai morrer sozinha, sem família. Apenas uma série de conquistas que não vão te manter aquecida à noite nem te visitar quando você envelhecer. A mesa ficou em silêncio. Todos esperando minha resposta. Que desperdício, disse papai, balançando a cabeça. Você tinha tanto potencial, Nathalie. Ainda tem. Mas deixou escorrer pelos dedos, focando no trabalho em vez de construir uma vida. Eu construí uma vida, eu disse. Construiu mesmo? Perguntou Marcos. Uma vida de verdade ou só uma carreira? Olhei meu relógio. 12h47, perfeito. Eu tenho uma vida muito real, disse calmamente. Só que vocês não sabem nada sobre ela. O que isso quer dizer? Perguntou Verônica, afiada. Quer dizer que vocês fizeram muitas suposições, eu disse. Sobre minha vida, minhas escolhas, minhas prioridades. Sem nunca realmente me perguntarem sobre nada disso. Nós perguntamos, protestou mamãe. Em toda reunião de família perguntamos como você está. Vocês sempre dizem que eu estou bem e mudam de assunto porque, na verdade, não querem ouvir sobre a minha vida, eu disse. Vocês querem ouvir que finalmente estou namorando alguém, finalmente me estabelecendo, finalmente me tornando a versão de mim que se encaixa na narrativa de vocês. Isso não é justo, disse Verônica. Não é? Perguntei. Quando foi a última vez que alguém nesta mesa perguntou sobre o meu trabalho? O que eu realmente faço? O que eu conquistei? Silêncio. Vocês sabem que eu sou médica, continuei. Mas algum de vocês sabe de quê? Qual é a minha especialidade? Onde eu trabalho? Você é médica, disse papai vagamente. Num hospital por aí. Sou chefe de cirurgia pediátrica no Children's Hospital, eu disse. Eu administro um departamento com 47 médicos e enfermeiros. Já publiquei 23 artigos revisados por pares. Desenvolvi uma nova técnica cirúrgica para corrigir defeitos cardíacos congênitos, usada agora em hospitais do mundo inteiro. No ano passado, recebi o prêmio de inovadora do American College of Surgeons. A mesa inteira me encarou. Mas nenhum de vocês sabe disso, eu disse. Porque nunca perguntaram. Estavam ocupados demais sentindo pena de mim por ser solteira. Mas você é solteira, disse a tia Carol, sem convicção. Sou mesmo? Perguntei. Os olhos de Verônica se estreitaram. Você está dizendo que não é solteira? Olhei meu relógio novamente. Bem, estou dizendo que vocês deveriam parar de fazer suposições, respondi. As portas do restaurante se abriram. Eu havia calculado tudo perfeitamente. Michael me mandara mensagem 5 minutos antes, avisando que estavam estacionando. Eu havia calculado exatamente quanto tempo levaria para tirar as crianças do carro, passar pelo saguão e chegar à entrada do restaurante. Meu marido entrou primeiro. O Dr. Michael Tin era impossível de ignorar.
1,88 metros, impecavelmente vestido com calça social e camisa, carregando nossa filha de 5 anos, Emma, no colo, enquanto segurava a mão do nosso filho, Oliver. Ele tinha aquela confiança natural de quem é um dos melhores neurocirurgiões pediátricos do país, combinada com a ternura de um homem completamente confortável na paternidade. Atrás dele, nossa babá, Maria, carregava nossa filha de 6 meses, Lily, no canguru. O restaurante inteiro pareceu pausar. Vários clientes reconheceram Michael. Seu rosto havia saído na capa de uma revista médica no mês passado por seu trabalho revolucionário em neurocirurgia pediátrica. Ele me avistou e sorriu o sorriso brilhante por quem me apaixonei 7 anos atrás. Começou a caminhar em direção à nossa mesa. 3 crianças e uma babá atrás dele. Eu me levantei, observando as reações da minha família. Mamãe ficou pálida. O garfo de papai congelou no ar. Verônica parecia ter levado um tapa. A boca de Marcos estava literalmente aberta. Mamãe! Emma gritou, esticando os braços para mim quando se aproximaram. Michael a colocou no chão e ela correu os últimos passos, se jogando nas minhas pernas com a empolgação que só uma criança de 5 anos tem. Oi, meu amor, eu disse, pegando-a no colo e beijando sua bochecha. Você se divertiu no aquário? A gente viu lontra, ela anunciou. E o papai comprou sorvete mesmo não sendo hora da sobremesa. Michael chegou até nós e se inclinou para me beijar. Um beijo de verdade, do tipo que não deixava dúvidas de que éramos casados. Feliz aniversário para sua mãe, ele disse. Desculpe o atraso. O espaço das lontras estava mais concorrido do que esperávamos. Oliver se chocou contra o meu outro lado, abraçando minha cintura. Mamãe, a gente pode ter uma lontra de estimação? Por favor? Vamos conversar sobre isso, eu disse, rindo. Maria chegou com a bebê Lily, que fazia aqueles barulhinhos de fome que eu reconhecia imediatamente. Ela vai precisar mamar logo, Maria avisou em voz baixa. Em alguns minutos, eu disse, pegando Lily do canguru e acomodando-a no meu ombro. Ela se acalmou na hora, contente só de estar no meu colo. Eu me virei de volta para minha família. 30 pessoas me encaravam em completo silêncio. As mesas ao redor também olhavam, claramente entretidas com o drama que estava se desenrolando. Pessoal, eu disse com calma, gostaria de apresentar meu marido, o Dr. Michael Shen. Michael, esta é a minha família. Michael estendeu a mão para o meu pai, que apertou automaticamente ainda chocado demais para falar. Senhor Patterson, é um prazer finalmente conhecê-lo. A Natalie fala muito sobre o senhor. O marido dela há 7 anos, Michael confirmou. Nos conhecemos durante a residência em Johns Hopkins. Casamos 6 meses depois. A melhor decisão que já tomei. Ele olhou para mim quando disse isso, e o amor nos olhos dele era tão evidente que algumas mulheres nas mesas próximas literalmente suspiraram. E estes são nossos filhos, continuei, enquanto Emma e Oliver se apertavam contra meus lados. Emma e Oliver têm 5 anos, são gêmeos. E está é Lily, nossa caçula, de 6 meses. Crianças, mamãe sussurrou. Você tem crianças? 3, confirmei. Embora estejamos pensando em tentar mais um. O Michael quer 4 no total. Eu ainda estou indecisa. 4 seria perfeito, ele disse, passando um braço pela minha cintura e beijando minha têmpora. Mas 3 também é maravilhoso. Você é casada? Verônica disse, a voz ficando aguda. Você tem 3 filhos, e nunca nos contou. Vocês nunca perguntaram, eu disse simplesmente. Estavam ocupados demais dizendo o quão solteira eu era, como eu morreria sozinha, como estava desperdiçando minha vida na carreira. A tia Susan tentava formar palavras. Como não sabíamos? Como isso é possível? Vocês não sabiam porque nunca mostraram interesse pela minha vida real, eu disse. Em toda reunião de família vocês perguntavam se eu estava namorando. Eu dizia que estava ocupada. E vocês assumiam que isso significava solteira e sozinha. Nunca perguntaram nada além disso. Nunca quiseram detalhes. Preferiram preencher as lacunas com suas próprias suposições. Você mentiu para nós, acusou Verônica. Eu nunca menti, eu disse firmemente. Nunca disse que era solteira.
Vocês presumiram. Quando perguntavam se eu estava namorando, eu dizia que estava ocupada, o que é verdade. Entre cirurgias, pesquisas e criar 3 filhos com meu marido, eu estou muito ocupada. Você nos induziu ao erro de propósito, disse Douglas. Eu deixei vocês acreditarem no que queriam acreditar, corrigi. Existe uma diferença. Michael tirou a carteira do bolso e mostrou ao meu pai uma foto. Esta é do nosso casamento, há 7 anos. Uma cerimônia pequena, apenas amigos próximos e colegas. Teríamos convidado a família, mas a Natalie disse que vocês iam presumir que ela estava cometendo um erro por se casar tão jovem e tentariam convencê-la a desistir. Isso não começou, mamãe. Mas é sim, interrompi. Vocês passaram a minha vida adulta inteira dizendo que eu era focada demais na carreira, ambiciosa demais, independente demais. Se eu tivesse dito, aos 27 anos, que iria me casar com um neurocirurgião que eu conheci havia 6 meses, vocês teriam dito que eu estava agindo por impulso, jogando meu potencial fora, cometendo um erro. O silêncio culpado confirmou. Então nós fugimos para casar, disse Michael alegremente. Melhor casamento que eu poderia ter imaginado. Só nós dois, 2 testemunhas e um juiz de paz. Depois voltamos para o trabalho. Tínhamos cirurgias marcadas no dia seguinte. Vocês se casaram e foram trabalhar no dia seguinte? Marcos perguntou. Somos cirurgiões, eu disse. Pacientes não se importam com seus planos de lua de mel. Tiramos uma viagem de verdade 3 meses depois. 2 semanas na Itália. Foi lá que concebemos os gêmeos. Informação demais, Verônica resmungou. Você pediu detalhes da minha vida pessoal, eu disse docemente. Estou compartilhando. Oliver puxou minha manga. Mamãe, tô com fome. A gente pode comer? Claro, meu amor, eu disse. Olhei para o gerente do restaurante, que pairava por perto sem saber o que fazer com os convidados extras. Vamos precisar de uma mesa para minha família. Grupo de 5, incluindo uma cadeirinha de bebê. Imediatamente, doutora Patterson, ele disse, reconhecendo-me das muitas vezes em que eu jantar ali com colegas médicos. Sua mesa de sempre? Perfeito. Obrigada. Você tem uma mesa de sempre? Papai perguntou, atordoado. Comemos aqui bastante, explicou Michael. É perto dos 2 hospitais. O da Natalie é o Children's e o meu é o Memorial. Quando nós 2 temos cirurgias à tarde, nos encontramos aqui para almoçar com as crianças. Dos 2 hospitais? Repetiu Marcos. Você também é médico? Neurocirurgião, disse Michael. Sou chefe do departamento de neurocirurgia pediátrica do Memorial. A Natalie e eu frequentemente trabalhamos juntos em casos condições congênitas que exigem intervenção cardíaca e neurológica. Vocês 2 são chefes de departamento? Tio Richard disse devagar. Sim, senhor, confirmou Michael. Embora o departamento da Natalie seja maior. Ela tem 47 funcionários. Eu só tenho 32. Só 32? Provoquei. Tão pequeno. Ele riu e me beijou de novo. Emma fez careta. Eka, beijando. Quando você for mais velha, vai entender, eu disse. Nunca, ela declarou dramaticamente. Nossa mesa ficou pronta. Michael começou a conduzir as crianças até ela, mas parou. Senhor e senhora Patterson, seria uma honra se juntassem a nós. Não queremos atrapalhar a celebração de vocês, mas as crianças adorariam conhecer os avós de verdade. Quer dizer, não só por fotos. Fotos? Mamãe perguntou, com a voz fraca. As que a Natalie mostra para eles, disse Michael. Ela tem um álbum inteiro de fotos da família. As crianças conhecem o rosto e o nome de todo mundo. Emma e Oliver conseguem dizer o nome de todos os primos, mesmo sem nunca terem conhecido nenhum. A gente prática, Emma disse orgulhosa. Mamãe mostra fotos e conta histórias sobre todo mundo. Você contou sobre nós para eles? Verônica perguntou. Claro, respondi. Vocês são família. Só porque vocês não sabiam da existência deles não significa que eles não soubessem da de vocês. A acusação ficou pairando no ar.
Adoraríamos nos juntar a vocês, meu pai disse de repente, se levantando. Linda. Mamãe também se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Perdi 7 anos. 7 anos do casamento da minha filha. O nascimento dos meus netos. Os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo. Você não perdeu porque estava escondido, falei suavemente. Você perdeu porque nunca perguntou. As informações sempre estiveram disponíveis. Só precisava se importar o suficiente para procurar. Eu me importo, ela disse, a voz falhando. Então venha almoçar, respondi. Conheça seus netos. Conheça seu genro. Descubra a vida que eu realmente construí, e não a que vocês imaginaram para mim. Fomos para a mesa maior. Emma e Oliver subiram animados nas cadeiras, felizes por almoçar em um restaurante. Lily tinha adormecido no meu ombro, o punho minúsculo fechado perto da boca. Michael fez o pedido das crianças, ele sabia exatamente o que cada uma gostava. Oliver queria frango empanado. Emma queria mac and cheese. E nós dividiríamos mordidas dos dois, fingindo não perceber que eles roubavam comida um do prato do outro. Quantos anos eles têm? Tia Carol perguntou, ainda tentando assimilar tudo. Os gêmeos completaram 5 anos no mês passado, respondi. Lily tem 6 meses. Você teve um bebê há 6 meses, Verônica disse. E é chefe de cirurgia? Como isso é possível? Licença maternidade, excelente cuidado infantil e um parceiro que me apoia, respondi, sorrindo para Michael. Ele tirou licença paternidade também. Revezamos os 3 primeiros meses. Depois, a Maria começou a ajudar durante o dia, para que pudéssemos voltar ao trabalho. Maria é maravilhosa, Michael acrescentou ex-enfermeira pediátrica. As crianças a adoram. Maria, sentada discretamente na ponta da mesa, sorriu. São as melhores crianças com quem já trabalhei. Os pais delas as estão criando muito bem. A gente tenta, falei embora, sinceramente, seja caos na maioria dos dias. 2 carreiras cirúrgicas exigentes, 3 crianças, um gato que acha que manda na casa, mas funciona. Vocês têm um gato também? Marcos perguntou. O senhor Bigodes, Oliver anunciou. Ele é laranja e gordo e dorme na minha cama. Tecnicamente, também meu, Michael disse. Eu trouxe ele para o relacionamento. Nathalie dizia que não era uma pessoa de gatos. Agora deixa ele dormir no colo dela durante reuniões por vídeo. Ele é muito confortável, me defendi. Verônica ainda estava processando tudo. Seu marido é o Dr. Michael Tim. O Dr. Michael Tim que desenvolveu aquela nova técnica de mapeamento cerebral. Você conhece meu trabalho? Michael parecia genuinamente satisfeito. O Douglas conhece, ela disse, apontando para o marido advogado. Ele lida com casos de erro médico. Sua técnica foi mencionada em vários julgamentos como um novo padrão de cuidado. Salvou muitas vidas, Michael disse modestamente. Principalmente crianças com tumores cerebrais. Agora conseguimos mapear áreas críticas com muito mais precisão, o que significa que podemos remover mais do tumor preservando as funções. Ele está sendo modesto, eu disse. A técnica do Michael revolucionou a neurocirurgia pediátrica. Ele foi indicado a 3 grandes prêmios só este ano. A técnica cirúrgica da Nathalie salvou mais vidas do que a minha, ele rebateu. A correção dela para a síndrome do coração esquerdo hipoplásico tem 98% de sucesso. O padrão anterior era 73%. Somos ambos excelentes cirurgiões, eu disse. E somos competitivos quanto a isso. Muito competitivos, ele concordou, sorrindo. O departamento dele tem uma rivalidade amigável com o meu. A gente aposta em resultados cirúrgicos. Apostamos reservas de restaurante, corrigi. No mês passado, Michael perdeu 3 vezes. Eu tive ótimas refeições. Este mês é meu, ele disse. Estou ganhando de 2-1. A leveza entre nós, o afeto evidente, o jeito como completávamos as frases um do outro. Ficava claro para todos que aquilo era um casamento real, forte. Como não sabíamos, mamãe perguntou de novo. Como eu não sabia que minha filha era casada?
que tinha filhos. Vocês nunca visitaram minha casa, eu disse. Nunca pediram. Quando vocês ligavam, perguntavam sobre trabalho. Eu falava sobre cirurgias, pesquisas, publicações. Vocês ouviam educadamente e depois perguntavam se eu estava namorando alguém. Eu dizia que estava ocupada. Vocês suspiravam e mudavam de assunto. Mas as redes sociais, tia Susan disse. Com certeza você postou sobre o casamento, sobre as crianças. Eu não uso redes sociais, respondi. Nunca usei. Muitas preocupações de privacidade por causa dos meus pacientes. E o Michael também não usa. Pelo mesmo motivo. Seus colegas devem ter comentado, Verônica insistiu, desesperada, procurando alguém para culpar. Alguém que conhecemos deve trabalhar com você. Provavelmente, concordei. Mas eu uso meu nome de casada no hospital Doutora Natalie Tim, minha família me conhece como Doutora Patterson. A conexão não é óbvia, a menos que você esteja realmente procurando. Doutora Tim, meu pai repetiu. Você mudou seu nome. Mudei, confirmei. Quis compartilhar o mesmo sobrenome do meu marido e dos meus filhos. Parecia importante. Nós colocamos os 2 sobrenomes nas crianças, Michael acrescentou. Emma Tim Patterson, Oliver Tim Patterson, Lily Tim Patterson. Achamos que honrava as 2 famílias. Mesmo que uma delas nunca tenha conhecido essas crianças, eu disse a acusação suave, mas impossível de ignorar. Isso muda hoje, mamãe disse com firmeza. Agora mesmo, quero saber tudo. Cada detalhe. Comece do começo. Então eu comecei. Contei sobre como conheci o Michael na cafeteria do hospital durante a residência, sobre nosso primeiro encontro, uma pausa de café de 20 minutos entre cirurgias, sobre nos apaixonarmos exaustos, privados de sono e completamente consumidos pelo treinamento médico. Michael entrou na conversa contando histórias sobre nosso casamento, sobre quando descobrimos que teríamos gêmeos, sobre o caos de administrar 2 carreiras cirúrgicas e 2 recém-nascidos. Emma e Oliver acrescentaram seus próprios comentários, falando sobre os pais na perspectiva deles, sobre como o papai fazia vozes engraçadas ao ler histórias antes de dormir, como a mamãe deixava eles ajudarem a fazer panquecas nos fins de semana, sobre viagens em família para a praia, para o zoológico e para o museu de ciências. Lily acordou e precisava mamar, então eu me levantei por um momento enquanto Maria a levava para a sala de amamentação privada do restaurante. Quando voltei, Michael estava com Emma no colo e explicava ao meu pai como funcionavam os caminhos neurais usando sachê de açúcar como demonstração. Seus filhos são brilhantes, meu pai disse, observando Oliver contar os pedaços de frango usando matemática avançada para um menino de 5 anos. Eles são crianças normais, eu disse. Inteligentes, sim, mas principalmente amadas e com oportunidades de aprender. Eles querem ser médicos? Tia Carol perguntou. Emma quer ser veterinária, eu respondi. Oliver quer dirigir trens. Lily é jovem demais para ter opiniões além de leite por enquanto. A gente apoia o que eles escolherem ser, Michael disse. Contanto que sejam apaixonados e trabalhem duro. Bons valores, tio Richard observou. Vocês estão criando-os muito bem. A gente tenta, eu disse. Mas pergunte de novo na adolescência. Podemos estar fracassando espetacularmente até lá. Vocês não vão, mamãe disse com convicção. Vocês são pais maravilhosos. Consigo ver isso em apenas 1 hora. 7 anos tarde demais para ver, Verônica murmurou. Antes tarde do que nunca, eu disse e me surpreendi ao realmente sentir isso. Você não pode mudar o passado, mas pode escolher o que acontece depois. O que acontece depois, mamãe disse, é que vou conhecer meus netos, meu genro e a vida real da minha filha, em vez da imaginária que criei. Eu gostaria disso, eu disse. Eu também, acrescentou meu pai. Mas tenho uma pergunta. Sim? Por que contar agora? Por que não continuar deixando a gente acreditar que você estava solteira? Olhei para Michael, que assentiu encorajando. Porque o batizado da Lily é no mês que vem, eu disse. Vamos fazer a cerimônia na nossa igreja. A família do Michael estará toda lá, os pais, os 3 irmãos, 14 primos, incontáveis parentes. E eu percebi que queria minha família lá também. Mesmo que isso significasse ter esta conversa.
Mesmo que significasse enfrentar todas as suas suposições. Estaremos lá, mamãe disse imediatamente. Com certeza estaremos. Todos nós, Verônica acrescentou. Quer dizer, se formos convidados. Vocês estão convidados, eu disse. Todos vocês. As crianças devem conhecer os primos, ter jantares de domingo com os avós, crescer conhecendo a família. Mesmo que tenhamos sido terríveis, Marcos perguntou baixinho. Mesmo que sim, eu confirmei. Família não é sobre ser perfeito. É sobre aparecer, tentar, se arrepender, crescer. Palavras sábias, Michael observou, vindo de alguém que vive dando palestras para os residentes sobre a importância de aprender com os erros. Eu sou uma excelente palestrante, respondi. A melhor, ele concordou, beijando minha têmpora. Emma franziu o nariz novamente. Tanto beijo assim? Acostume-se, Oliver disse a ela. Eles se beijam o tempo todo em casa também. É nojento, ela declarou. É amor, corrigi. Um dia, você vai entender. O almoço se estendeu por mais 2 horas. Minha família fez perguntas de verdade sobre minha vida, meu trabalho, meus filhos. Michael encantou todo mundo com histórias e explicações médicas. Emma e Oliver logo se aproximaram dos avós, especialmente quando meu pai começou a fazer truques de mágica com o guardanapo. Quando fomos embora, mamãe já tinha marcado de ficar com as crianças no próximo fim de semana. Verônica pediu meu conselho sobre uma questão médica da gravidez dela. Marcos queria saber se eu poderia falar no seminário de saúde e bem-estar da empresa dele. Eles estavam tentando de verdade me conhecer, em vez de projetar suas suposições. Enquanto caminhávamos até os carros, Michael segurando Emma, eu carregando Lily, e Oliver segurando minha mão, meu pai se aproximou. Nathalie, ele disse, eu te devo um pedido de desculpas. Um enorme. Deve mesmo, concordei. Por 7 anos, eu tive pena de você. Achei que você estava desperdiçando sua vida. E, na verdade, você estava construindo essa família linda, salvando vidas de crianças e avançando a ciência médica. Você é extraordinária. E eu fui cego demais para ver. Você não estava cego, eu disse. Só estava procurando outra coisa. Procurando a filha que você imaginou, não a que eu realmente sou. Posso conhecer a verdadeira? Ele perguntou. A partir de agora? Pode, eu disse. Mas tem que ser de verdade, pai. Não só ficar impressionado com conquistas. Não só jantares de domingo em que todo mundo finge felicidade. Relação real, interesse real, esforço real. Eu consigo, ele prometeu. Então sim, respondi. Você pode me conhecer. A verdadeira eu. Ele me abraçou então, tomando cuidado para não apertar a Lily entre nós. Eu te amo, disse ele. Deveria ter dito isso mais vezes. Deveria ter mostrado melhor. Você pode mostrar agora, eu disse. Aparecendo para seus netos. Sendo o avô que eles merecem. Eu vou, ele prometeu. Com certeza vou. Voltamos para casa na nossa minivan. Prática, nada glamourosa, perfeita para 3 cadeirinhas e uma semana inteira de suprimentos médicos e coisas de criança. Isso foi bem melhor do que eu esperava, Michael comentou. Melhor do que eu esperava também, concordei. Sua irmã parecia que tinha sido atropelada por um caminhão. Ela vai se recuperar, eu disse. Verônica é resiliente. Você acha que eles realmente vão mudar? Talvez, eu respondi. Ou talvez só ajustem a própria narrativa. De qualquer forma, nossos filhos vão conhecer os avós. Isso importa mais do que minha família me entender completamente. Você é generosa, ele disse. Sou prática, corrigi. Guardar rancor exige uma energia que eu prefiro gastar em cirurgia e nas crianças. Sábia e linda, ele disse, estendendo a mão para apertar a minha. Beijando. Emma gritou do banco de trás. A gente nem está se beijando, protestei. Mas vocês estão pensando nisso, ela disse. Eu sei. Michael riu. Ela é sua filha. Assustadoramente perspicaz. Nossa filha, corrigi.
E sim, às vezes ela me apavora. Entramos na garagem da nossa casa, uma casa modesta em um bom distrito escolar. Nada luxuoso, apenas lar. Nosso lar cheio de brinquedos e artigos médicos e amor e caos e tudo que fazia a vida valer a pena. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e Michael revisava exames da cirurgia do dia seguinte, eu sentei no nosso quarto olhando fotos do almoço. Mamãe segurando Lily. Papai fazendo truques de mágica para os gêmeos. Verônica parecendo chocada, mas tentando sorrir. 7 anos de suposições destruídas em uma única tarde. Fiquei pensando se eles realmente mudariam ou se aquilo era só uma breve interrupção na narrativa que preferiam. Mas, de qualquer forma, eu tinha o que importava. Um marido que me amava. Filhos saudáveis e felizes. Uma carreira que salvava vidas em medicina avançada. Uma vida que eu construí nos meus próprios termos. E se minha família finalmente quisesse fazer parte dessa vida, bem, sempre havia espaço para mais um na mesa do jantar.